Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Oi, Marcelo, já vou te chamar já já. Já o pessoal vai estar entrando aí, vai estar começando aqui um tempinho com os irmãos. Hoje o Senhor está enchendo esse ambiente aqui. Em nome de Jesus. Já vou chamar o Marcelo aqui, nosso convidado, para estar compartilhando conosco aqui um pouco da sua vida, um pouco do que Deus tem feito na vida dele, na sua família, no projeto New Hope, né? Nossos irmãos já estão entrando. A Eve, a Amanda, o Wagner, a Joana, a Jo, sejam bem-vindos. O Espírito Santo hoje tem liberdade, como sempre tem, para estar ministrando nas nossas vidas. Vem derramar sobre nós do poder, da graça e da unção dele. Seja bem-vinda, Miriam, família, Marcelo. Em nome de Jesus, nós vamos ouvir aqui o que Deus vai falar conosco. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou chamar aqui nosso irmão aqui, o Marcelinho, que vai, Pastor Marcelo, o projeto New Hope aqui. Cris, Teixeira, Laura e todo mundo que está chegando aí. Fala, Marcelinho. Olá, tudo bom? Graças a Deus. Seja bem. Consegue me ver bem, ouvir bem? Tá jóia. Dá para ouvir legal. Dá para ouvir muito bem. Então tá bom. Boa noite aí. Boa noite a todos que estão entrando aí também. O pessoal vai chegando aí. Já a turma está chegando. Bom. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu arrumar aqui. Peraí. Deixa eu me ajeitar aqui com os estúdios. Tem que se adaptar às novas modalidades, né? Meu amigo, estou aprendendo de tudo aqui, viu? Beijo, Estou Déio. aprendendo. Estamos aqui. Então, Marcelo, para quem não sabe, muitos já sabem, né? Ele é pastor Marcelo, casado com a Adriana, tem a filhinha e tem um projeto na África, o New Hope, que ele vai comentar um pouco, vai falar um pouco de tudo aqui, né? Então, fica na liberdade. Vamos só orar antes, Vamos orar. né, para Deus conduzir, né? Pai, muito obrigado. Obrigado pela vida do Marcelo, da sua família. Obrigado, Senhor, que o Senhor tem cuidado deles, tem cuidado de cada um de nós. Nós consagramos esse tempo ao Senhor e que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir em tudo que for falado esta noite. Eu sei que o Senhor vai derramar do Teu poder e o Teu agir sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Fica na liberdade, Marcelo. Amém. Boa noite a todo mundo que está aí assistindo. Tem bastante gente entrando aí, né? Essa nova modalidade da gente fazer cultos, né? Mas é bom que a gente tem essa ferramenta, né? Então, é verdade. Isso é muito bom. Mas nós temos vivido um tempo totalmente diferente, né? Eu acredito que realmente a humanidade toda tem passado por um tempo muito diferente. E uma das coisas que que eu tenho sentido de Deus e que eu tenho no meu tempo de oração e Deus tem colocado no meu coração
é realmente que Deus está nos chamando a voltarmos a aprender a viver na sua dependência, né? Então, ali em Salmos 37, a palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E quando a palavra de Deus diz ali, entrega o teu caminho, o caminho que Deus está falando, a palavra de Deus está nos falando ali. Não está saindo o seu áudio. Não. Não está me ouvindo? Então eu vou fazer assim, eu vou tirar você e vou te chamar de... Olha aí, fala aí. Não, eu vou tirar você e vou te chamar de novo. Agora eu estou te ouvindo. Aí, agora voltou. Eita. Então vamos lá. Então vai lá. Então eu não sei até onde... É o entregar o caminho. Então, entregar o caminho. E quando a palavra de Deus está dizendo ali entregar o caminho, a palavra de Deus está nos ensinando a entregar realmente todas as áreas da nossa vida, né? Em todos os sentidos. E muitas vezes nós, como cristãos, ou nós como pessoas, seres humanos, nós falamos, eu entreguei o meu caminho, entreguei minha vida a Deus, eu entreguei os meus passos, as minhas decisões ao Senhor. Mas logo depois, nesse mesmo trecho da palavra de Deus que diz entregar o seu caminho ao Senhor, ela diz, confia nele. Então, muitas vezes a gente está vivendo dias onde a gente começa a ficar com o nosso coração turbulento, nosso coração cheio de medo, cheio de angústia, cheio de preocupações, né? Então aí surge uma pergunta para nós, né? Será que nós temos confiado? Será que nós temos entregado o caminho? Porque se nós entregamos, nós temos que confiar. Não adianta a gente dizer que nós entregamos e nós não estamos confiando, né? E isso é normal para todos nós, todo ser humano passa por isso. Quando nós começamos realmente a passar situações onde a gente vê a nossa fé ser realmente testada, a gente começa a olhar para as circunstâncias à nossa volta, a gente realmente começa a ver as coisas nos testando, vamos dizer. Será que realmente a gente confia na palavra de Deus e a gente pratica e a gente sabe que Deus está no controle de tudo? É verdade. Então, isso é uma das coisas que Deus tem ministrado no meu coração nesses dias. Até porque nós, como os missionários, tanto a base do New Hope, hoje nós temos na escola, lá em Nacavalo, nós temos 200 crianças, mais 40 crianças do esporte, então totaliza lá em Nacavalo 240 crianças. Pegando mais a parte da África do Sul, nós temos mais 14 crianças que estão na escolinha, uma média de 25 crianças do futebol. Então, se a gente colocar tudo isso junto, nós estamos falando aí de 300 crianças, né? Nós estamos falando mais ou menos de 25 a 26 trabalhadores que recebem os seus salários, as suas ofertas. Mas todo esse recurso que serve para sustentar as crianças, sustentar os trabalhadores, e tanto os nossos recursos pessoais, todos eles são ofertas, né? Então, assim, nós temos na nossa caminhada, desde que Deus nos chamou em 2006, que nós fomos à África pela primeira vez, aprendido a andar nessa dependência de Deus. A gente não tem um outro caminho para fugir. Então, a gente tem falado assim, mas, poxa, se o mundo está nessa crise, as pessoas estão tão preocupadas, e como que fica se todo mundo decidir parar de ajudar no campo missionário? Como ficariam essas crianças? É aí que a nossa fé tem que entrar em ação. E a gente ter a confiança realmente de que não importa a situação que o mundo esteja vivendo, não importa a situação que nós estamos atravessando, o Senhor é fiel. Ele é fiel, né? E Ele não vai deixar nada faltar na vida de nenhum de nós. A palavra de Deus diz que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, né? E existem vários textos da Bíblia que nós podemos pegar, Deus nos mostrando a gente não se preocupar, a gente descansar no Senhor, a gente realmente colocar o nosso coração no Senhor. E é assim que eu tenho visto esses dias ali, sabe? Eu realmente, teve um dia que eu estava ali correndo, me exercitando um pouco, e durante a corrida eu vou ouvindo louvor, e Deus falou para mim, olha, o que eu quero é trazer os meus filhos a voltar a viver na total dependência, na minha total dependência.
E se nós olharmos para essa história, desde o começo que Deus tira o seu povo do Egito, Deus mostra tantas coisas, tantos milagres que Deus vai fazendo, e o povo questionava quando acontecia algo diferente, que pressionava o povo, né? Poxa, mas a gente tinha visto lá o maná cair do céu, nós tínhamos visto a rocha da água, nós vimos o mar abrir, mas aí acontece uma situação diferente, o povo já vinha, murmurava, se preocupava, né? Porque essa é a tendência de qualquer um de nós, né? Nós somos humanos e nós somos falhos, né? Mas a todo tempo, se nós vamos acompanhando essa situação e a história do povo de Deus, nós vamos chegar a um ponto que chega lá na frente e o povo chega para Deus e fala assim, olha, não, nós queremos ter uma pessoa que nos governe. Poxa, o próprio Deus governava o seu povo, né? Então hoje Deus quer isso de nós, Deus quer que a gente volte realmente a depender dele. A gente realmente depender dele para tudo. Tudo. Deus está mudando a forma da gente fazer culto nesses dias. Deus está mudando a forma da gente enxergar as situações que estão às nossas voltas. Mas isso tudo para nos levar de volta à dependência do Senhor. Nós temos que estar nessa dependência. A Adriana, esses dias, falou uma frase para mim que me marcou muito, né? Ela falava assim, olha, a Semeando nem sempre existiu. A Femaso, que é a empresa, nem sempre existiu. A própria Comunidade da Graça nem sempre existiu. Mas Jesus sempre existiu. Exatamente. Então, a nossa confiança por não estar nessas instituições ou empresas ou uma instituição eclesiástica. Lógico que tudo isso é bom e ajuda. Sim. Né? São ferramentas que Deus nos dá. Mas é o que você, comprovando que você está falando, a nossa confiança tem que estar em Jesus. Exato. Exato. E ele não vai deixar faltar nada, né, Lê? É uma coisa assim que a gente tem que aprender realmente. A palavra lá em Mateus também diz, né? Por que a gente fica tão inquieto com aquilo que nós vamos comer, ou beber, ou vestir, né? E se nós analisarmos no final desse texto, o próprio Senhor diz, homens de pequena fé. Porque nós temos visto tanto o cuidado de Deus na nossa vida, a gente tem visto o cuidado de Deus à nossa volta. Então, será que agora, numa situação dessa, Deus foi surpreendido? Ou será que agora, porque nós muitas vezes perdemos o emprego, ou perdemos parte do nosso salário, ou alguma coisa nos desestabilizou de alguma forma, Deus então vai nos desamparar, ou a gente vai passar fome? Não, a palavra de Deus diz que ele não vai desamparar o justo. O Senhor é conosco todo o tempo. Né? Mas ele já volta. Eu tô vendo conectando você. Tá aí? Pronto, tá legal, manda bala. Então, assim, dentro desse tempo que nós estamos vivendo, eu acredito que nós temos que realmente agora mostrar que realmente nós cremos em Deus. Que nós cremos que nada vai nos faltar, nós cremos que realmente a obra de Deus não vai parar, a nossa casa não vai faltar o pão, entendeu? E assim, eu realmente, por exemplo, eu como missionário, nós vivemos de ofertas, e muitas vezes Deus, até para nos ensinar, quantas não foram as vezes que a gente precisava de recursos pessoais para pagar determinadas contas, e quando a gente recebia uma oferta, né, Deus falava no nosso coração, olha, essa oferta você... E eu falava, Deus, mas como vai ser assim? E Deus nos ensinava, e a gente entregava aquela oferta, a gente abençoava a vida daquela pessoa, e Deus, então, ele vinha com algo sobrenatural, que nos fazia realmente viver algo muito maior do que aquilo que a gente esperava. Né? Hoje eu costumo dizer, e quem nos conhece já há mais algum tempo, eu costumo dizer que o projeto New Hope, eu chamo ele de milagre. O projeto New Hope hoje, para mim, se chama milagre. Porque muitas vezes, as pessoas que conhecem muitas vezes por foto, mas eu convido todos que querem lá um dia se voluntariar ou pisar ali para ver realmente. Eu sei, porque eu vivo ali dentro, e eu sei que aquilo não é o braço de um homem que construiu, não é recursos humanos que construíram, aquilo foi o próprio Senhor que construiu. Né? Porque humanamente falando, era impossível. Nós saímos do Brasil há alguns anos atrás, há 12 anos atrás, 13 anos atrás, eu tinha uma média de $100 mais ou menos por mês de ajuda, quando nós saímos do Brasil.
né? É. Então, hoje, você olhando para a proporção que Deus levou o ministério, que Deus levou o projeto New Hope hoje, é algo que a gente vê, não, realmente Deus é quem está à frente, não é uma questão de um homem, né? E por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes as coisas que estão lá construídas não foi dinheiro, né? As pessoas pensam que a gente tem que ter dinheiro para fazer as coisas. Não! Quantas não foram as vezes que nós estávamos saindo do culto ali da igreja e tinham pessoas ali que vieram, o pastor, lá no portão tem uma pessoa querendo falar com você. E aquela pessoa estava com um trator e disse, olha, eu senti de vir aqui te ajudar. E o cara fez uma terraplanagem no terreno, ficou 3 dias trabalhando sem cobrar absolutamente nada. Entendeu? Glória a Deus. Então, isso são coisas que só Deus pode fazer, né? Só Deus pode fazer. Né? Então, assim, se você quer viver o milagre de Deus hoje, se você quer viver realmente um Deus que é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente um Deus de poder, deixa Deus cuidar da sua vida, deixa Deus realmente nessa situação que nós estamos enfrentando, entrega realmente o seu caminho ao Senhor. Confia, descansa, porque nós vamos ver o sobrenatural de Deus chegando sobre a nossa casa, chegando sobre a nossa vida, sobre o ministério. Deus vai realmente abençoar os seus filhos. Deus não vai desamparar a gente, né? É verdade. Ele não, como nunca deixou faltar, né? Não vai deixar faltar. Não vai deixar faltar, exatamente. Não vai deixar faltar, porque essa é, como você mesmo disse, essa é uma época de a gente poder provar aquilo que muitas vezes a gente há tantos anos só fala. Exatamente. Né? Há tantos anos a gente prega, a gente fala que Deus faz, que Deus cria caminhos no deserto, rios no ermo. Então agora chegou a hora da gente provar isso. Exatamente. Eu acho que quando eu estive aí em São Bernardo, que eu fui pregar na sua igreja, foi a primeira igreja que eu fui, e nós ainda conseguimos pregar, né? Porque depois fechou tudo. Nós, infelizmente, a nossa agenda toda foi desmarcada, não tivemos condição de pregar, né? Mas eu lembro que eu até lhe falei, se nós voltarmos para um tempo atrás, quando começou aquela questão de impeachment da Dilma, que o Brasil estava numa crise financeira, as pessoas falavam para mim, como que você vai fazer? Porque tem crise, as pessoas vão parar de ajudar. Então, para quem está no ministério, quem vive nessa dependência de Deus, todo ano a gente ouve uma notícia ruim, né? Mas a gente sempre responde a mesma coisa, fala, olha, realmente, Deus usa as pessoas para nos abençoar, mas Deus, ele é fiel e ele vai fazer acontecer. A obra não é minha, a obra não é sua, a obra é dele e ele vai cuidar de nós, né? Ele vai cuidar de nós. É verdade. É verdade. E nós temos que ter isso no nosso coração, né? E eu acredito que Deus ele tem nos chacoalhado como igreja, né? E eu sinto que Deus chacoalhou a gente tanto para a gente voltar ao primeiro amor, a gente voltar realmente à essência do evangelho, a gente voltar realmente a dar valor naquilo que é eterno, não naquilo que é passageiro, né? E da mesma forma eu acredito que Deus está nos ensinando também a viver na dependência dele, totalmente dele. Eu vi uma explicação de uma moça para a gente começar. Acho que foi uma moça, não lembro. Acho que alguém que eu ouvi falando na internet esses dias. Ela falava assim que aquilo que antes era importante, hoje já não tem tanta importância. Por exemplo, né? Antes as pessoas achavam muito importante viajar. Hoje ninguém pode. Exatamente. Já não pode viajar. Antes era importante você ter carros importados. Aí tem gente que tem 4 carros, está na garagem, não pode sair. Pode sair. Exatamente. E aí, aquilo que não era tão importante, que era a casa, que era o lar, que era a família, agora passa a ser importante. Você está dentro agora do lugar, né? Pode ser que não seja 100% ou 100% do tempo, mas se torna importante isso, né? Exato. Então, aquelas coisas que antes, até o trabalho, que antes as pessoas, não, é importante eu estar no trabalho. Aí a empresa fechou, cara, e agora? É verdade, né? É verdade. Nem isso não pode mais, né? Então, aquelas coisas, até, vamos pegar nosso exemplo de igreja. O importante é o templo, é o prédio. Não pode. Não pode. Exato. Exatamente. Não. Aquilo que a gente tanto valorizava, aquilo que a gente tanto prezava, não, deixa de ter a importância que muitas vezes a gente estava dando antes, né? E a gente valorizar
o quê? A família, relacionamentos com as pessoas, com os irmãos. Por isso que a gente está fazendo essa live, para não perder o relacionamento, Sim, né? Para fortalecer, para Deus gerar fé no dia a dia. Né? exatamente. Então, essas coisas são É importantes. verdade. Né? É verdade. Então, Deus está trazendo isso de volta, resgatando para nós. Né? E eu acho que na verdade, assim, é o tempo de nós, como filhos de Deus, realmente, mostrarmos que nós não vivemos uma religiosidade, né? E o que é viver essa religiosidade? É aquilo que a gente falou no começo. A gente, por exemplo, tá bom, eu confio. Enquanto tudo tá bom, eu descanso, eu confio, eu adoro. Quando a situação aperta, eu me preocupo, eu acho que Deus não vai fazer, Deus não vai suprir, Deus se esqueceu de mim, e eu começo a viver uma angústia e na qual não é realmente aquilo que Deus tem para nós, né? Então, assim, e outra coisa é alinhar a nossa visão, né, dentro daquilo que você estava falando agora atrás, né, a gente dá valor àquilo que tem valor, né, a nossa família, os nossos parentes, os nossos amigos, as pessoas que são mais próximas. Mas a gente vê o quão errado nós mesmos, como igrejas do Senhor, muitas vezes andamos, né? É fácil a gente ver hoje, muitas vezes as pessoas, eu não consegui ir no culto por causa do trabalho, eu não fiz isso, não, porque... Então, muitas vezes, as coisas passageiras, as coisas do mundo, tomou muito mais lugar, espaço no nosso coração do que realmente aquilo que é eterno, né? Então, por exemplo, a palavra de Deus ela é muito clara e nós estamos invertendo os papéis, né? Então, quando a palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente passa a buscar muito mais, ou gastar muito mais, não é nem buscar, mas gastar muito mais tempo com coisas pessoais, com coisas passageiras, com coisas que estão no plano físico, né? Então, dentro do plano físico, nós temos tudo isso. Então, a gente gasta muito mais tempo com coisas que estão no plano físico, nós não vamos viver o sobrenatural de Deus, né? Mas quando a gente passa a viver dentro daquilo que Deus quer, que é buscar o reino em primeiro lugar e toda a sua justiça, ele faz com que as bênçãos venham atrás de nós. Isso é bíblico. As bênçãos virão atrás daqueles que o amam, atrás daqueles que o buscam, né? Então, o que eu posso dizer assim, como missionário há tantos anos, eu posso dizer que realmente a palavra de Deus ela é fiel. Nós em nenhum momento, nunca passamos fome, em nenhum momento nós deixamos de pôr comida na mesa dessas crianças, em nenhum momento nós deixamos de pagar um daqueles trabalhadores, em nenhum momento nunca nos faltou. Deus sempre veio e nos deu na medida que era necessária para que tudo aquilo que fosse feito, que era necessário ser feito, fosse feito, né? Por quê? Porque a gente está numa posição diferente, porque a gente é missionário, porque você é pastor? Não. Porque o reino de Deus está em primeiro lugar. Então, as bênçãos vêm, né? Então, é isso que nós temos que focar hoje. Nós temos que focar em todo tempo, nós gastarmos muito mais tempo com aquilo que é eterno do que com aquilo que é passageiro. Ou seja, aquilo que está no mundo espiritual do que aquilo que está no plano físico, né? É isso mesmo. Então, Ô Marcelo, eu queria que você contasse, você já contou alguns testemunhos rapidinho, mas você destacasse algum outro testemunho nessa área de provisão que Deus trouxe para vocês aí. falei, olha, eu acho que no tempo de provisão, assim, toda a nossa vida, né? Todo o ministério. Então, por exemplo, nós já tivemos casos, por exemplo, de ter vezes que eu comprei, a gente quando está lá, a gente tem todo esse número de crianças, então a gente vai fazer compras na cidade, a vila, nós não estamos na cidade, nós estamos dentro de uma vila que fica a 50 quilômetros da primeira cidade, né? Então, normalmente nós vamos até essa cidade, compramos os alimentos, voltamos para a vila. Esse alimento a gente compra normalmente para 30 dias, 20 dias, depende do recurso que tem ali. E eu tenho uma pessoa que cuida do estoque, que faz o controle, que tira cada dia a quantidade necessária e tal. E dentro do trabalho, assim, eu realmente... Foi os dias passando e eu, preocupado, eu chamei esse rapaz, que é o Ali, que é o que cuida ali hoje junto comigo, e eu falei: Ali, tem alguma coisa errada, você deve ter esquecido, amanhã ou depois nós já não vamos mais ter comida, porque faz tempo que a gente foi comprar tal. E ele falou: não, pastor, o saco de arroz está lá. Quer dizer, tinha passado muito tempo, quase um mês, e nós estávamos no primeiro saco de arroz ainda, sabe? Aquela comida era assim, era uma coisa que não acabava.
né? Nós tínhamos na parte, Multiplicava. coisas assim, na parte de, por exemplo, de construção, na época que a gente tinha que gastar, investir realmente, porque nós estávamos construindo escola, e junto com a construção tinha alimentação, tinha tantas outras coisas. Eu me lembro como fosse hoje, eu ia lá no banco, olhava a conta, tinha lá R$ 3.000. Eu falava, poxa, sacava aquele valor, comprava os materiais, começava a construção. No dia seguinte eu ia olhar para ver se caía alguma oferta, exatamente o mesmo valor que nós estávamos usando, que a gente havia sacado, havia entrado de novo na conta. E isso ia durante Olha, aquele processo da construção toda. Quando acabava a construção, acabava tudo. Entendeu? Então, é assim, Deus age dessa forma, né? E muitas vezes, quando não era dinheiro, é questão do furo de água que nós tínhamos, isso foi feito já há 5, 6 anos atrás, né? Que a gente está dentro da vila, como eu falei, nós não tínhamos água, e realmente eu vim para o Brasil, eu lembro que a gente passou por algumas igrejas, nós passamos por uns lugares, levantando recursos, custava $8.000 para fazer um furo de água lá. O furo é o poço artesiano, né? São 70 metros, tal, para quem... o furo a gente fala lá em Moçambique, né? Que é o poço artesiano. Então, assim, eu não tinha, nós tínhamos levantado, se eu não me engano, era 4.800, $5.000, uma coisa assim. Faltava $3.000, algo em torno disso. E eu não tinha esse recurso. Então, nós voltamos para Moçambique, falamos, vamos juntando recursos, vamos ver o que nós vamos fazer, né? E Deus proverá. E foi assim, da mesma forma que foi com esse trator que apareceu, eu lembro até hoje, a cena não sai da cabeça, né? Então, eu saindo de um culto, terminando o culto, realmente o pessoal, o Antônio, veio para mim e falou, pastor, tem um rapaz ali no portão que quer conversar com o pastor. Eu falei, mas ele quer falar o quê? Porque de domingo agora eu quero descansar. Ele falou, não, ele quer conversar. Eu falei, tá bom, abre lá para ele. Esse rapaz veio e ele falou, olha, o pastor, eu sei que aqui você está começando um projeto tal, eu tenho um caminhão que faz essa perfuração no solo tal. E a gente começou a conversar tudo, e eu falei para ele, olha, eu estou indo para a cidade agora, nós não morávamos na base ainda, né? Então eu falei, olha, eu estou indo para a cidade, eu vou para minha casa, a gente pode se encontrar à tarde, a gente continua conversando. Tá bom. Quando foi à tarde, ele apareceu lá na minha casa, na cidade, e nós começamos a falar de valores, tudo. Eu falei, olha, o que eu tenho é esse valor, eu tenho 5.000, é o que eu consegui. Ele falou, não tem problema nenhum, eu vou fazer isso para vocês. Né? E ele foi, e ele realmente marcou lá 3 pontos no terreno que ele ia fazer o furo. Eu me lembro que ele fez a primeira tentativa, deu errado, a segunda tentativa deu errado. Quando foi na terceira tentativa, antes dele fazer, ele entrou no escritório ali dentro do projeto e ele falou para mim, pastor, não vamos continuar. Porque se eu fizer o terceiro furo, você vai perder seu dinheiro. Você já não tinha todo o valor, mas você vai até perder. Eu fiz até para você por esse preço muito mais baixo, mas você vai perder tudo. Aqui não tem água, no seu terreno não tem água. Né? Você está em cima de uma rocha, de uma montanha e tal. E eu me lembro que todo tempo eu falava para ele, não tem água. Porque se Deus colocou a gente aqui, e ele sabe que as crianças que estão aqui precisam de água, e nós precisamos de água, então aqui tem água. Né? Então ele foi embora, ele falou, o senhor é que sabe. E quando ele foi embora, eu me lembro, fui eu, a Adriana, nós reunimos o Ali, o Antônio, que já eram trabalhadores ali, nós fomos naquele último ponto de marcação e nós começamos a orar. E eu me lembro da minha oração, e eu falei, Deus, eu não sei o que está embaixo do solo, mas o que eu sei é que se essa água está muito profunda, porque essa máquina vai até 70 metros, mas se essa água estiver abaixo disso, traz para cima, porque o Senhor é Deus. Mas se não existe água, eu sei que o Senhor também é Deus para fazer com que a água venha existir aqui. Porque isso não é para mim, isso são para essas crianças, e eu sei que o Senhor me deu essa terra, e eu consagrei essa terra ao Senhor. Né? Interessante até, abrir um parênteses aqui, que quando a gente limpou esse terreno todo, bem nesse lugar que era o último furo, era onde tinha uma cabana que era feito os rituais, as feitiçarias deles lá. Né? Que nós colocamos fogo tal. Depois que eu fui ver, mas era o último lugar que a gente ia furar. Os 2 melhores lugares não teve água, e nós fomos ali. Nós oramos, consagramos aquela terra, tal, fizemos essa oração, e eu fui para casa. No dia seguinte, realmente, esse rapaz chegou e ele falou, pastor, você tem certeza que nós vamos continuar? E eu falei, vamos, esse terreno pertence ao Senhor. Então ele posicionou as máquinas, tudo. Eu me lembro quando chegou a mais ou menos 27 metros de profundidade, começou a sair um pouco de água. E eu falei, e ele falou para mim assim, não, ó, chegou um pouco de água, vamos parar aqui, vamos parar aqui. Eu falei, não, senhor, o nosso contrato é você descer até 70 metros de profundidade. Eu quero mais água, eu quero.
E aí eu lembro o espanto dele, ele falava, pastor, você vai perder tudo, porque se não tiver outro veio de água, você vai perder. Eu falei, não, nós vamos até o final. E eu me lembro que depois foi 30, 40, 50 metros, 60 metros, tudo seco. E ele falava para mim, ó, tá vendo, você perdeu a sua água. Eu falei, não, continua ainda. Quando chegou a 65 metros de profundidade, começou a jorrar água de novo, né? E realmente ele foi até ali ao fim, ele fechou aquilo. E realmente, assim, são inúmeros testemunhos ali. É realmente assim, Deus, ele usa dinheiro, mas Deus usa pessoas sem, que tenha recurso. Então, assim, esse é o nosso Deus. É um Deus que cuida de nós a todo momento. É isso mesmo. É isso mesmo. Ele supre, né? Eu tenho uma frase que o Dr. Marcos fala para mim, né? Enquanto houver necessidade, vai haver provisão. É verdade. Não, e uma coisa Então, interessante que eu lembrei agora, por exemplo, que Deus sempre quer nos levar, dentro de todas essas lutas que nós passamos, dentro da luta que nós estamos vivendo hoje, Deus quer levar cada um de nós a um nível maior de intimidade com Ele, a um nível maior de relacionamento, e também Deus quer nos levar a um nível de fé mais elevado. Eu me lembro que quando a gente começou a construir o New Hope ali, nós não tínhamos recurso nenhum, como eu te falei. Nós pegamos aquele terreno, pagamos as taxas, as coisas todas do governo, e eu comecei a fazer as primeiras construções, que era a igreja, o nosso escritório e parte da escola com blocos de barro, blocos que eles chamam de matope. E depois nós rebocávamos de cimento para aquilo ficar um pouco mais forte por causa das chuvas, né? E assim era. E quando nós tínhamos, depois já construído uma parte toda da escola, estávamos terminando a segunda parte, que a nossa escola é como se fosse um L, nós estávamos terminando a segunda parte da escola, tudo pronto, já tinha o madeiramento do telhado sendo colocado em cima, a primeira parte já estava de chapa coberta, então já não tinha tanto perigo da chuva, mas essa parte não, essa parte ainda estava com as madeiras, mas é uma parte longa, eram 4 salas mais banheiro, então é uma parte bem comprida. E veio uma chuva que pegou só a nossa região, uma chuva muito forte, com um vento muito forte. E aquilo caiu, destruiu tudo. Destruiu toda aquela parte. E eu me lembro que no dia seguinte, quando eu subi lá, eu cheguei lá no terreno e subi para essa parte, eu vi aquilo tudo caído, destruído, e as paredes que haviam ficado em pé estavam condenadas, ia ter que ser derrubada. Dentro do meu coração eu chorei, sabe? Eu falei, meu, por que isso, Senhor? Uma luta, porque mesmo construir de barro era muito difícil, nós não tínhamos água nessa época. Então eu pegava uma carretinha, colocava um tanque de 1.000 litros ou 1.500 litros, o tamanho do tanque, eu viajava 10 quilômetros para pegar num rio e encher de balde esses 1.000 litros de água, junto com os trabalhadores, para voltar para aquele terreno e começar a bater os blocos e construir. E eu me lembro que tudo aquilo caiu. E naquele momento, Deus falou no meu coração assim, eu quero levar a sua fé a um nível um pouco mais alto. Porque se eu não fizesse isso, se eu não permitisse que isso viesse ao chão, você ia continuar construindo tudo de barro. Mas eu tenho muito mais para te dar. E foi daquele momento que eu fiz, sabe o quê? Eu peguei o que eu tinha de oferta no banco, deu para a gente comprar acho que 5 sacos de cimento, 6 sacos de cimento, e nós começamos a bater bloco de cimento. E eu te falo uma coisa, daquele dia em diante, nunca mais nós paramos de construir. Nunca mais. Todo o tempo nós fomos construindo tudo com blocos de cimento, com ferros, com tudo. Deus começou a levantar pessoas que a gente não conhecia, que começou a entrar em contato com a gente, dar ofertas, e a gente começou, depois da escola, foi o refeitório, foi a parte de escovar os dentes, o escovódromo, como a gente chama, foi o muro todo. Nós temos quase 1 quilômetro de muro, com 2 metros de altura para fechar o terreno. Então, assim, isso nunca mais parou. Né? Então, assim, realmente, dentro das lutas, dentro das crises que nós achamos que nós estamos passando, Deus deseja nos ensinar. Deus deseja nos levar a lugares mais altos. Mas, para isso, a gente tem que aquietar o nosso coração. Não é fácil. Não estou dizendo aqui, olha, é muito fácil, é tranquilo, vai deitar tranquilo. Não, não é isso. Mas a gente tem que buscar. A gente tem que realmente buscar descansar o nosso coração. Só o fato que vocês não moravam lá, vocês moravam 50 quilômetros. 50 quilômetros. Né? Você tinha que ir de manhã cedo, 50 quilômetros, e voltar 50 à noite no final do dia, depois de trabalhar o dia inteiro. Exato. Ainda dirigir 50 quilômetros para voltar.
exato. né? É. Então, e não é, e eu não sei, eu não conheço direito as estradas, mas eu garanto que não é como uma Bandeirantes aqui, Na, uma a estrada não era uma estrada muito ruim, porque lá tem lugares que nem estrada tem, mas esse pedaço não era uma estrada tão ruim, mas é uma estrada de mão dupla, né? Uma vai e uma vem, né? E assim, mas é uma estrada muito cansativa, porque é uma estrada cheia de curva, lá as pessoas andam muito de bicicleta no meio da estrada, é animal no meio da estrada, é pessoas no meio da estrada, então a sua atenção na estrada tem que ser dobrada o tempo todo, né? E era muito cansativo. A gente fazia nós chegamos lá e hoje de brasileiros dentro do projeto, naquela época só tinha eu e a Adriana mesmo, né? Nos 3, 4 primeiros anos, era a gente formando o pessoal da vila, porque todos os nossos trabalhadores lá são da vila, todos eles são formados, são da vila que nós pegamos e ajudamos eles, investimos no ensino deles para cuidar das crianças, fizeram os cursos que tinham que fazer. Né? E assim, a gente ia formando, eu tinha um caminhão que nós recebemos, esse é um outro milagre de Deus. Eu me lembro até hoje também que a gente tinha que alugar caminhão, fazer o frete, né? E assim, e é, aquilo, cara, você marcava com o caminhão não vinha, o cara pegava outro, e você ficava o dia inteiro esperando, e ele falava assim, não, tô a vir, tô chegando, tô chegando, tô chegando, e nunca chegava, enfim. E os preços, né, para você sair da cidade para lá, e como nós somos estrangeiros, tudo para nós é diferente, né? Tudo para nós é muito mais caro, eles olham a gente como pessoas de muito dinheiro. Enfim, eu me lembro que um dia eu estava voltando para a cidade, para nossa casa, junto com um trabalhador que também estava vindo para a cidade comigo, e eu passei na frente de uma loja lá que vendia caminhões, né? E eu falei para ele, eu falei assim, esse rapaz tem um nome até engraçado. Bom, o africano tem muito nome engraçado. Ele chamava Rabanete. Eu falei para ele assim, falei, olha, o Rabanete, um dia Deus vai nos dar um caminhão igualzinho esse aqui, ó, novinho, caminhão que nunca ninguém nem usou. Deus vai nos dar esse presente para a gente poder construir aquilo, a gente avançar. E isso era uma coisa assim que, humanamente falando, era impossível, né? Impossível. aham, E dias foram passando, passou um tempo, teve uma senhora que entrou em contato, mandou uma mensagem dizendo que havia conhecido o projeto através lá da igreja de Campinas e ela havia feito uma oferta. E eu, assim, com essas idas e vindas, a gente saía de casa lá da cidade 5, 5:30 da manhã para ir para Nacavala, e ficava lá até 6, 7 horas da noite, voltava depois para a cidade. A gente não pegava o banco, não era uma desfeita, mas a pessoa ficava, olha, veja lá se entrou dinheiro, se entrou valor, não sei o quê. E eu falava para a Adriana, nossa, a gente tem que diminuir o ritmo, eu preciso ir no banco, a pessoa está me cobrando, não sei o quê. E eu nem imaginava que Deus já tinha feito, né? Passado acho que uns aham. 3, 4 dias depois que a pessoa já estava me falando, eu peguei e falei, de antes, hoje a gente não vai cedo, não. Nós vamos no banco, e eu sei que eu fui no banco. A Adriana não estava dentro do banco, ela tinha acho que ficado no carro, foi fazer alguma outra coisa. Eu me lembro que eu sentei ali na frente do gerente e falei, olha, eu vim aqui porque entrou uma oferta aqui, a pessoa tinha mandado direto para nossa conta lá em Moçambique, né? A conta da associação em Moçambique. E aí o gerente falou, tá bom, eu vou verificar se já caiu e tal. Então ele foi. Quando ele voltou, ele falou, o valor está aqui. Ele falou que você vai fazer o quê? Eu falei, eu quero sacar o valor, eu vou usar. Para mim, eu ia comprar cimento, comprar uma... Quando ele falou o valor, eu primeiro tive que me segurar, porque era exatamente o valor daquele caminhão que a gente tinha passado, entendeu? Na loja, e tínhamos falado que Deus havia de nos dar. Uma pessoa que Glória a a Deus. gente não conhece, ela depois voltou a ofertar, já nos ajudou, mas a gente se conhece pelo Facebook, nós nunca nos vimos, né? A gente se inscreve algumas vezes pelo Facebook e tal. Então, assim, mas é a forma que Deus trabalha, né? E nós recebemos É esse verdade. caminhão, realmente foi um caminhão que na época custava mais ou menos R$ 45.000, né? Então, assim, e Deus fez, nós não tínhamos nada. E esse caminhão serviu o tempo todo e a gente ajudou outros missionários, amigos nossos, que não tinham essa condição, que pararam de ter que alugar caminhão e a gente levava também as coisas que eram necessárias para eles, né? Então, esse é o nosso Deus, né? É um Deus que faz milagre o tempo Glória a todo. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei que Deus é assim mesmo. Ele faz o sobrenatural para gente. Deus faz. Quando a gente, como se a gente entregar realmente, como você falou no começo, né?
Tem que ter a entrega. Tem que ter. Quando a gente faz a entrega, Deus ele vai fazer. Isso é até Deus hoje, ele vai Ale, fazer. sabe? É até hoje, assim, muitas vezes a gente passa. A gente tem dentro das nossas crianças ali, nós temos uma alimentação balanceada que a gente pediu para uma nutricionista nos ajudar. Então, nós temos o café da manhã que nós damos, e nós temos lá arroz, feijão, salada, carne de frango, carne de peixe, vai mudando o cardápio conforme o dia. Né? Isso para todas as crianças. No começo, nós dávamos para 20 crianças quando tudo começou. Hoje, nós alimentamos mais de 200 crianças. Então, é uma outra. Fora os adultos, né? Fora os adultos, todos eles têm o almoço e o café da manhã lá. Então, assim, hoje, nós olhando para trás, um casal que saiu, eu saí do Brasil, eu estava com 27 anos de idade, né? E você olha para trás, nós saímos com US$ 100 mais ou menos por mês de ajuda, e hoje nós damos alimentação para todas essas crianças. Nós temos 23 trabalhadores que estão empregados diretamente, que recebem as suas ofertas, que se alimentam ali dentro, né? E assim, muitas vezes tem vezes que não tem o dinheiro para comprar as carnes. E aí vem uma pessoa lá, que é um amigo nosso, o Jorge, e muitas vezes ele fala, olha, passa aqui, nós temos carne, nós temos o peixe aqui, e ele enche os nossos freezers que dá para 2, 3, 4 meses de comida. Sabe? Olha, Então, assim, Deus tem as formas de trabalhar. Né? O que nós temos que ter no coração é Deus. Está aqui a situação que eu estou passando. Eu não tenho como mudar essa situação. Eu não tenho como fazer diferente. Mas eu sei que o Senhor tem. E eu sei que o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor pode mudar todas as coisas. E nós temos que realmente descansar no Senhor. Né? É por isso que está ali em Salmos. Por isso que eu quis dar esse texto da palavra. Porque é um versículo pequenininho, mas é um versículo muito pesado. Porque ele diz, olha, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Então, só depois que nós entregamos, que nós confiamos, aí ele diz, e as demais coisas ele vai fazer, o mais ele fará. Ele não vai fazer antes da gente entregar e confiar. é verdade. Não tem como. Tem que haver... Abraão, só quando ele entregou o filho que Deus fez o milagre, né? Exatamente. Exatamente. Ele ia sacrificar, falou, Senhor, Deus, eu vou entregar aqui, o resto está na sua mão. Tem que ter entrega, então, tem que ter entrega. Olha, nós saímos da África para o Brasil agora. Nós viemos para levantar padrinhos, para levantar recursos, né? E que realmente nós perdemos muitos padrinhos, nós perdemos mantenedores. Então nós saímos e realmente nós saímos de lá numa situação, humanamente falando, bem apertada. Falei, não, é tempo da gente voltar. Fazia muito tempo que a gente não ia nas igrejas divulgar o trabalho. Já faz quase 3 anos que a gente não passa nas igrejas para divulgar trabalho. Eu falei, não, então chegou o tempo da gente ir nas igrejas, da gente falar do projeto, correr atrás. E nós chegamos e nos deparamos com tudo isso. Né? Então, agora, eu vou chegar e vou dizer, eu não vou voltar para a África, eu vou fechar o projeto, vou dizer para tudo. Não. O mesmo Deus que me levou há 12 anos para lá, atrás para lá, com US$100 por mês e fez tudo isso acontecer, ele é o mesmo. Ele vai fazer aquelas crianças ter o alimento, o salário dos trabalhadores está na mão deles, e ele vai edificar na vida deles e na nossa vida aquilo que ele deseja. Nada foge do controle de Deus. Né? Então, deixa eu te perguntar, Marcelo, hoje para a gente apadrinhar uma criança, qual que é o valor mensal hoje? Hoje é R$120, Lê. É um valor assim, é um valor, não é, eu não considero um valor alto, né? Mas é um valor assim, é um valor que é um pouco acima do que alguns ministérios que eu conheço cobram, mas entra dentro daquilo que nós fazemos e entregamos para as crianças, né? Nós damos o uniforme, nós damos a alimentação, né? Para ela, uma boa alimentação, nós damos todo o material escolar para a criança, nós damos o estudo. Né? É lógico que esses R$120 nem cobre completamente tudo o que é necessário para aquela criança, mas é um valor que, se tiver a fidelidade do padrinho, ajuda muito. Né? O que nós vemos muitas vezes, a gente assim, por isso vocês veem muitas vezes assim, mas está dizendo, cobre uniforme, mas muitas vezes a gente vê vocês pedindo ajuda de uniforme, porque hoje nós não temos, hoje não, já faz um bom tempo que nós não temos padrinho para todas as crianças. Então, por exemplo, agora nós estamos lutando ainda para levantarmos 56 padrinhos. Ou seja, se nós não levantamos 56 padrinhos, significa que quando chega uma necessidade de renovar os uniformes, de renovar material escolar, nós temos que pegar aquele valor que está faltando e fazer campanhas diferentes. Né? Então, hoje, muitas vezes, a gente deixou de avançar em muitos projetos porque a gente realmente
está focando na escola, na criança, que a gente acredita que as crianças, que o estudo com princípios bíblicos, como nós temos lá, vai fazer com que essa nova geração traga uma nova visão à nação, uma nova visão à vila, né? É isso que a gente acredita. Então, nós tínhamos as primeiras crianças que estavam lá que entrou com 4 anos, 3 anos, hoje já está com 14 anos, já está quase chegando naquela idade de já ser, né, um jovem e começar a já ter uma visão totalmente diferenciada. Então, nós investimos nisso, né? Então, o apadrinhamento é isso. Qual que é o site de vocês? Olha, o site nós estamos reformulando, né? O site é o projetonewhope.com.br, www.projetonewhope.com.br, né? Mas nós temos muito mais informações no Facebook, que é a Associação Mudando Vidas, Amor Sem Fronteiras, Projeto New Hope. E no meu também, porque tudo que eu ponho no projeto eu compartilho com o meu, que é Marcelo Santos Marins. Né? E tem também agora o Instagram, que a gente tem colocado também bastante coisa, começamos a mexer também com essa ferramenta. Né? Eu vou pedir para você, eu já tinha até pedido antes, para você mandar para mim, né? O Marcelo vai estar mandando. Nós vamos postar também tanto as propagandas do New Hope, todos os dados, todas as informações vão estar aqui, né? E eu sei que Deus está se movendo aí, já está tocando o coração das pessoas. Eu sei que alguns já estão aqui, já são padrinhos. Sim. Né? Amém. Mas para você divulgar esse projeto, que é um projeto sério, né? Um projeto, por isso que o Marcelo tem total liberdade de falar de valores aqui, porque a gente sabe que é um projeto sério. Nós acompanhamos desde quando o Marcelo e a Adriana foram para a África, nós sabemos da idoneidade do projeto, de tudo que tem feito lá. Amém. Né? Vocês não estão apenas lá passando o tempo, vocês estão investindo a vida lá. Amém. Né? E isso tem gerado muitas vidas lá. E a gente deixa o convite aqui também. A gente tem um projeto agora também que vai iniciar. A gente quer a primeira turma agora em outubro. Né? Dentro disso tudo, a gente nem sabe como vai ficar, mas eu ainda continuo focando a primeira turma em outubro. Quem queira disponibilizar o seu tempo para ir para lá com trabalhos voluntários, né? Entre em contato, eu vou passar todos os tipos de trabalho que a pessoa pode fazer e nos ajudar lá em Moçambique, né? Na vila de Nacabala. Então, como vai funcionar esse projeto que vai começar em outubro, nós vamos tirar as dúvidas, mas você que queira se voluntariar, fazer missões na África, ver como é a realidade, como é fazer missões ali, a forma das pessoas viverem ali na vila. Então, entre em contato que a gente vai voltar, tirar suas dúvidas, passar tudo aquilo que você precisa para realmente saber mais um pouco desse projeto, que é um projeto missionário voluntário, né? É isso mesmo. Eu queria que a gente orasse agora, voltado nessa área de que Deus, ele supre, né? As necessidades, supre tudo aquilo que a gente vai precisar. Eu queria que você orasse agora, né, pelas pessoas agora que estão nos ouvindo e que vão nos ouvir, que essa live vai ficar até amanhã. Eu acho que eu já aprendi um jeito aí de não perder a live e subir ela para o Instagram e para o YouTube. Aí vamos ver se eu vou conseguir. Amém. Vamos orar sim. Você está orando e também tem algumas pessoas que estão enfermas também. Amém. Né? Se você puder estar orando, algumas pessoas que a gente conhece até que já pegaram esse coronavírus aí, então que o Senhor esteja intervindo aí. Amém. Né? Amém. Suprir os milagres de Deus, né, que Ele faz. Sim. Nós temos aí 9 minutos até cair a live. Então, provavelmente vai cair, né, na oração, mas vamos orar. Se cair, a gente volta. Tá bom. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que, mesmo em meio a tanta crise, a tantas lutas, a tantas dificuldades, a tantas circunstâncias que se levantam contra a nossa vida neste mundo, nós sabemos que nada fugiu do teu controle, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é soberano. O Senhor está acima de todas essas coisas. O Senhor é quem escreve a história das nossas vidas. E nada pode ser mudado, nada pode ser alterado, Senhor. O Senhor é soberano sobre a nossa vida, o Senhor é soberano sobre esta nação, o Senhor é soberano sobre todas as coisas.
Por isso, Senhor, nesta noite, nós queremos colocar e apresentar o nosso coração ao Senhor. As inquietações do nosso coração. Te pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude a descansar no Senhor. A depositar no Senhor todas as nossas angústias, todas as nossas tribulações, todas as nossas ansiedades. Senhor, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo aquietar o nosso coração. Que o Senhor venha aquietar a nossa vida para que nós possamos ver que o Senhor é Deus, acima de todas as coisas. Nos ensina, Senhor, a confiar no Senhor, não apenas, ó Senhor amado, porque ouvimos falar que o Senhor é um Deus grande, poderoso, majestoso, não. Mas confiarmos no Senhor porque vemos o agir do Senhor diariamente nas nossas vidas. Se nós estamos aqui, Senhor, vivos, se nós estamos respirando, é porque assim o Senhor determinou a cada um de nós nesta manhã, que nós nos levantássemos, que viesse o sopro de vida sobre nós novamente e que nós tivéssemos o alimento na nossa casa, a roupa para vestir. Senhor, não há nada que foge do seu controle. Muitas vezes eu sei que pode ter alguma pessoa aqui que está desempregada ou dentro desta crise, perdeu parte do seu salário ou até perdeu o seu emprego, fechou a sua empresa. Senhor, que os olhos desta pessoa não se voltem para essas circunstâncias e essa situação, mas que os olhos dessas pessoas possam ver que existe sobre a vida deles um Deus que é um Deus que pode todas as coisas. Um Deus que estabelece reis e abate reis. É um Deus que escreve a história da nossa vida, Pai. E que o Senhor possa cumprir em cada um de nós a Tua história. Que dentro de tudo aquilo que nós estamos vivendo, Pai, sobre a vida de cada um, o Senhor venha edificar no coração de cada um aquilo que o Senhor deseja edificar. Que o Senhor venha levar a cada um a viver nessa dimensão espiritual de fé que o Senhor deseja levar a cada um de nós como filhos do Senhor a viver. Que nós venhamos aprender a viver na dependência total do Senhor, porque não há lugar melhor do que estarmos, do que vivendo na dependência do Senhor, do que vivendo nas mãos do Senhor. O Senhor é quem cuida de nós. Como a sua palavra mesmo diz, não andeis ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de vestir, com o que haveis de beber. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel. E eu sei que o Senhor vai suprir cada uma das nossas necessidades e no tempo certo, no tempo oportuno, tudo que é necessário chegará à vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui conosco online, aquelas pessoas que estão, Senhor, passando essas dificuldades. Eu creio, porque eu sei o Deus na qual nós temos servido. E eu sei que o Senhor é um Deus de poder, um Deus de amor. O Senhor ouve as nossas orações. Que privilégio nós temos, Senhor, de orarmos. E a sua palavra diz que o Senhor inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Que privilégio temos. Nós, tão pequenos, tão pecadores, Senhor, tão humanos nas nossas limitações de pensamentos. Nós, quando nos colocamos na Tua presença, a sua palavra diz que o Senhor para. O Senhor que é soberano para e inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração. Pai, obrigado, porque o Senhor está conosco. Obrigado porque a sua mão nos sustenta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem cuida de nós. Não é o governo, não é o emprego que nós temos, não é o nosso patrão, não é o nosso salário, mas é o Senhor quem prospera, é o Senhor quem faz a comida chegar no nosso celeiro, é o Senhor que nos dá saúde para trabalhar, é o Senhor que nos dá a inteligência que temos para fazer o nosso trabalho, é o Senhor quem faz todas as coisas, Pai. E nós queremos agora devolver a total dependência da nossa vida ao Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, nos ajuda a dependermos somente do Senhor, a confiarmos no Senhor. Nos encha do Teu Espírito Santo e acalme o nosso coração. Acalme, Senhor, toda a tribulação do nosso coração. Seja aquietado, Pai. E que nós possamos, ó Pai, neste tempo, realmente refletimos a alegria, refletimos a certeza a este mundo de que o nosso Deus é um Deus fiel. O nosso Deus é um Deus que cuida de nós. Assim também te peço, Senhor, sobre todos aqueles que estão enfermos, Pai. Todos aqueles que estão nesta hora dentro de um leito de hospital ou na sua casa. Que a mão poderosa do Senhor possa visitar a vida de cada um deles. Que o Senhor possa ser o socorro dessas vidas. Nós clamamos, ó Pai, que todo espírito de enfermidade seja agora repreendido pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos
todo Em espírito nome de de Jesus. enfermidade e declaramos a cura sobre essas pessoas, Em declaramos a nome cura de para Jesus. eles, ó Pai, que verdadeiramente a Toca, mão poderosa do Senhor, os anjos do toca. Senhor, possa chegar no lugar onde essas Em pessoas estão nome de nesta Jesus. hora e possa tocar na vida de cada uma dessas pessoas. Nós Toca, declaramos a toca cura. na Nós toca. ligamos aqui na terra esta oração para que seja ligado Em nos nome céus. de Jesus. E nós pedimos, ó Pai, Em que venha nome sobre de nós, Jesus. que venha sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Em sobre os nome de nossos filhos, Jesus. sobre o nosso trabalho, sobre a nossa mente, sobre o nosso Em coração, nome que de venha o Jesus. teu reino e que seja feito somente a Vem, tua vontade aqui na terra, vem. como é feita nos céus, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos Em para nome todos de sempre. Jesus. Amém e amém. 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 Obrigado, viu, Amém. Marcelo? Obrigado eu pela Nós vamos oportunidade. colocar. Você vai me passar, eu vou colocar aqui no nosso Instagram, no Facebook. Amém. Muito Você que obrigado. quer mais informações, vai estar o celular dele e da Adriana, mas se você precisar também pode perguntar para mim, tem o meu Amém. celular da igreja. Nós vamos passar todas as informações, vamos encaminhar para o Marcelo, né? E eu creio que Deus vai suprir Amém. de forma abundante. E essa é a primeira, a gente pode fazer outras lives Sim, assim, podemos viu, fazer Marcelo? outra, com certeza. Obrigado Foi pela demais, hein? oportunidade. Obrigado por todos aí que estão nos acompanhando. Eu estou vendo, tem muita gente que a gente conhece, tem alguns que eu não conheço, mas provavelmente você conhece, né? Ó, Então, teu irmão tá aí, o like, olha teu lá, irmão, tua irmã. olha lá, tá lá a minha irmã, o Ricardo, dando tchauzinho, a tia Miriam tá aí. Eu vi no começo lá, tem outras pessoas que a gente conhece. Mas que Deus abençoe o coração de cada um, que nós possamos realmente nesse tempo tira os nossos olhos, né? Vamos tirar os nossos olhos das circunstâncias, né? Não vamos fazer como o povo de Deus fez lá com Golias, né? Um povo vencedor em guerra, experiente, um homem começou a gritar e começou a esquecer de Deus e olhar para aquele gigante. Aí Deus usa um jovem que nunca tinha estado na batalha, que não olhou para o gigante, olhou para Deus e Deus deu a vitória. Então que a gente possa manter com os nossos olhos no Senhor. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado mais uma vez, Lê. Eu que agradeço. Dá um abraço aí para Adriana, para Gabriela, né? Tá, dá A um beijão em Gabriela. todo mundo aí também, viu? Bom, o Será Edu dado. também Dá um tá ali com a abraço. Lolita lá, ó. Fala oi pro Edu também. Tá dando tchau aí. Tá, Deus abençoe vocês, fica com Deus. Eu vou mandar para vocês Amém. Deus depois os abençoe. dados direitinho. Manda que eu vou postar aqui para todo mundo. Tá bom. Tchau. Beijo no Obrigado. coração de todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado você que esteve aqui essa noite conosco. Eu louvo a Deus pela sua vida. Agradeço mais uma vez a Marcela, a Adriana, né, e a Gabi. Né, e eu sei que Deus vai proporcionar outros momentos aqui, inclusive dele voltar na comunidade. Se não der para voltar, ele prega online de domingo lá no domingo e Deus vai nos abençoar. Tá bom? Você tem uma ótima noite. Deus te abençoe grandemente, né? E um beijo no seu coração e logo, logo nós vamos estar juntos. Deus te abençoe, viu? Ah, outra coisa. Quarta-feira, amanhã não vai ter live. Quarta-feira vai estar o pastor Cleiton, da igreja lá da comunidade de José Bonifácio. Então, quarta-feira, às 22 horas, nós vamos estar aqui. Deus te abençoe.